Glória a Deus, amém? Boa noite, paz seja convosco. Ainda de pé, eu convido a igreja a pegar a palavra de Deus, vamos estar lendo. O tema hoje, vitória sobre a humilhação e a vergonha, amém? 2 Reis 4, versículo 1 e 2. Amém? Podemos ler? A palavra de Deus diz assim, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 e 2. Está no Velho Testamento. Amém? Os diáconos, diaconisas, ajudam os irmãos aí. Vamos ler. A palavra de Deus diz assim: e uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que hei de te fazer? Diz-me que é o que tens em casa? E ela diz: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Amados, olha que interessante. A palavra de Deus é bem clara. Essa mulher expressa para o profeta que o marido dela era falecido e que ele temia a Deus. Mas olha que interessante. Por que ela teve essa atitude de ir até o profeta? Escuta. Alguém bateu no portão ou na porta daquela casa. Hoje o tema é vitória sobre a humilhação e a vergonha. Amado, enquanto lá a humilhação e a vergonha têm batido, aquele dia aquele credor representava essas 2 palavras, humilhação e vergonha. Eu não sei quem tem batido a sua porta nesses dias atuais, mas olha que situação que essa mulher estava vivendo. Havia dentro dessa casa algo muito especial, que eram os filhos dela, mas chegou ali a humilhação, a vergonha para afrontar. Porque eu entendo que esta casa temia a Deus. Eu vejo você e eu hoje aqui como cristão diante de Deus, que teme a Deus. E eu parei para pensar, nós temos aceitado essas 2 palavras entrar na nossa casa. Eu não sei de que forma que ela chega até nós. Porque se essa mulher que tivesse permitido essas 2 palavras entrar do portão adentro, ela não tinha força. Mas olha que grandeza da fé desta mulher, e temor à palavra de Deus, obediência. O que Deus quer nos ensinar hoje, com esta palavra? Que nossos corações, que nossos ouvidos estejam percebendo a voz de Deus, o encorajar de Deus, porque se eu quero vitória, eu preciso ter a presença de Deus, e nessa casa havia a presença de Deus, então a vergonha, a humilhação não ia passar do portão para dentro. Porque havia uma arma especial, vou te explicar por quê. Havia algo muito especial dentro desta casa, e dentro da sua casa precisa haver esta unção especial. Porque quantas pessoas têm aceitado abrir a porta, o portão, vem humilhação, vem vergonha. Senta aqui, eu vou preparar um café, vou fazer um biscoito, vou fazer almoço, você a janta, não vai embora hoje não. Quantas pessoas têm se entregado a essa situação? Mas diante do que esta mulher estava vivendo aquele dia, ela não se entregou, ela não abriu mão da fé dela, ela não abriu mão dos propósitos da casa dela, porque até então o marido dela havia falecido. E o marido que honrava com os compromissos da sua casa, ela ficava tranquila.
Minha irmã, você tem esposa. Esposo, você tem esposa. E vocês trabalham junto para edificar o lar de vocês. Mas o inimigo tem tentado lançar a seta, achar brecha para colocar essas duas palavras, para que nós não tenhamos vitória. E o tema hoje é vitória sobre a humilhação e a vergonha. Então Deus tem vitória para mim e para você, para a sua casa. Não importa a situação que você está passando, mas na sua vida precisa ter o que esta mulher tinha dentro de casa: o azeite. O azeite na palavra de Deus representa o Espírito Santo. O azeite na palavra de Deus representa a própria presença de Deus. Ou seja, a nossa vida brilha quando nós temos a essência divina. É simbolicamente, sim. Mas o azeite servia naquela época. Nós conhecemos a história das 10 virgens. As prudentes e a insensata. As que tinham azeite permaneceram até a chegada do noivo. As que não tinham azeite suficiente se perderam no meio do caminho. O noivo voltou e a porta fechou. Olha a importância de nós termos esse azeite, a presença de Deus dentro da nossa casa, porque essa mulher teve a atitude certa. Mas como? No momento que o credor bateu lá, a vergonha começou, aquela humilhação, aquela situação de tristeza, de derrota. Olha que interessante, quando a vergonha bateu e a humilhação, olha os vizinhos. É hoje que leva os filhos dela. Vamos ficar vendo aqui? Não, vamos esperar um pouco. O credor chegou lá, vai levar os filhos dela como escravo, porque ela não tem dinheiro para pagar. E quantas vezes assim nós deparamos com situações assim? Mas que Deus quer que nós erguemos a nossa cabeça, tome posição. E a fé daquela mulher, a obediência ao profeta. Olha que mais interessante, ela procurou o homem certo, na hora certa. Ela não abaixou a cabeça. Ela não aceitou aquela situação de derrota, de humilhação, não. Sim, mas ela deu testemunho do marido dela. Ele já era falecido, sim. Mas ela deu testemunho que ele temia a Deus, obedecia os mandamentos de Deus, e Eliseu conhecia aquele homem. Então Deus permitiu aquele profeta na hora certa, no momento certo, porque Deus sabia, Deus tinha vitória para aquela casa, para aquela família. E ela seguiu as instruções do profeta. Amado, vamos seguir a palavra de Deus corretamente, vamos buscar a vitória que Deus tem preparado, porque a cruz já nos mostra a vitória em Cristo Jesus. Jesus morreu, não foi em vão, mas foi para me dar a vitória para você e sua família, trazer cura, libertação, transformação. E a casa desta mulher foi transformada. E Jesus nesta noite quer transformar a sua casa, como Ele transformou a casa desta mulher. Mas como, pastor Gilberto? Veja, usa os olhos da fé, obedece. A palavra que é ministrada, a palavra que é gerada, o fruto dentro do seu coração, do seu interior. Abra a mão agora, diz que você está a pegar, que está trazendo coisas negativas, vergonha, humilhação na sua vida. Abra a mão, usa a tua fé, vai além, ultrapassa as barreiras, limites. Porque se aquela mulher fosse incrédula, ela realmente entregaria os filhos dela para o credor, para ser escravo. Mas ela não abriu mão dos filhos. As joias preciosas que ela tinha dentro da casa dela, os filhos, herança da família. Ela se posicionou: não abro mão dos meus filhos. Profeta, o credor quer levar meus filhos como escravo para pagar a dívida, porque até então era meu esposo que cumpria com todos os deveres. Eu não aceito o profeta. E diante daquela atitude, ele pergunta: o que tens em casa? Ela falou: se não um pouquinho de azeite numa vasilha. Amado, olha que interessante. E o profeta orientou aquela mulher a arrumar uma vasilha emprestada e fechar a porta,
trancar aquela porta e entrar mais os filhos dela naquele quarto, e ele começar a despejar naquelas vasilhas aquele azeite, aquele pouco de azeite. Mas olha para você ver a fé daquela mulher, e ela creu, porque aquele pouquinho se multiplicou na presença de Deus, porque ela apresentou a Deus. Ela não apresentou a situação que ela está vivendo para o vizinho, para outro, não, mas ela confiou, ela foi em silêncio. Ela sabia em princípio a quem procurar. O profeta, um homem de Deus, um homem que tinha o poder de Deus na sua vida. Mas se você estiver passando por luta, dificuldade, você estiver sendo envergonhado, humilhado, procura um homem de Deus, o profeta de Deus. Aqui é representado pelo pastor Jadir, a pastora Eliana, tem uns pastores auxiliares, mas não passa por essa luta sozinho, busque ajuda. E a vida daquela mulher foi transformada, a casa dela. Deus também quer transformar a sua vida. Essa situação não é para você de humilhação e vergonha, é de Satanás. Não permita essas coisas entrar no seu lar, expulsa, não permita. Pode até bater na porta, mas não pode entrar para dentro da sua vida, no seu coração, na sua mente. A situação de escassez não agiu na mente daquela mulher, e não vai agir na sua mente, porque Deus tem poder para ministrar sobre você, sobre a tua casa. Não deixa a escassez falar mais alto, não deixa a enfermidade falar mais alto. Há poder, a fé em ti. Nós podemos aprender com esta mulher vários ensinamentos importantes. Em momento algum ela desonrou a sua casa. Mesmo o marido dela estando falecido, ela honrou, testemunhou. Mesmo os filhos dela passando por essa luta com ela, ela não abriu mão. E ela confessou que só tinha um pouquinho de azeite, mas o bem mais precioso que ela tinha. E esse azeite está dentro de você e de mim. É a unção do Espírito Santo, é esta palavra, rema, que vai sendo gerada em você, a vitória, o milagre da transformação. Vai tirando aquilo que está oculto, aquilo que está mais oculto, que nós não conseguimos esquadrinhar, mas o Espírito Santo de Deus nos sonda e nos conhece. Ele trata, ele vai limpando, ele vai arrancando pela raiz aquilo que já enraizou. Ele arranca, limpa e faz tudo novo, coloca alegria no seu coração, disposição. Você não vai parar, você vai marchar. A prova está vindo, a tempestade está soprando, o mar se ergue, mas Deus é contigo. Deus é contigo, a vitória, e a vitória vem do alto para a tua vida. Não abaixa a cabeça. Não abra mão. Talvez a situação de humilhação é os recursos financeiros como esta mulher, mas talvez pode ser briga, separação, algo desse tipo, filhos nos vícios, e daí por diante. São tantas coisas que acarreta nas famílias hoje. As famílias têm aceitado, mas essa palavra nos orienta a não aceitar as coisas deste mundo sombrio. Porque quando essa mulher, ela entrou no secreto com Deus, olha que interessante. Riquelme, coloca Mateus 6,6 para mim, fazendo favor. Olha o que a palavra de Deus nos orienta. E esta mulher procedeu assim. Ela entrou no secreto, no lugar de intimidade com Deus. Quando ela ali foi despejar aquele azeite, irmãos, ninguém sabia daquele propósito, ninguém conhecia, porque ela não compartilhou aquela situação dela com os demais, mas com o homem de Deus, com o homem de sabedoria. E assim foi a orientação, e assim ela procedeu. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Foi o que aconteceu com esta mulher, irmãos e irmãs, e vai acontecer na sua vida, vai acontecer na sua casa, nos seus projetos, na sua família.
Olha que maravilha. E quando aquela mulher entrou no quarto em secreto, a orientação é para despejar o azeite, até encher todas as vasilhas. Ela foi despejando e despejando. Azeite é vida, azeite é bênção e unção. Azeite ungiu a vida de Davi como rei, o sacerdote. Azeite é para as lamparinas, azeite transborda, azeite é a própria presença de Deus na nossa vida. Azeite está dentro da sua casa exalando. É por isso que tem a unção aqui na igreja. É o óleo consagrado a Deus. A unção quando te unge, te renova, te reveste, é simbolicamente, mas a sua fé traz a presença real, a glória de Deus, a manifestação deste poder na sua vida, e onde as entranhas se abrem e acontece o milagre, que quando você decide estar aqui, como aquela mulher decidiu estar naquele quarto, é porque você está usando a sua fé, e a vitória vai acontecer. Aquela mulher decidiu usar a fé dela naquele propósito, ela creu, e aconteceu um grande milagre. Aquela mulher foi abençoada, e não só ela, os filhos dela, não precisou dela entregar auxílio para o credor. A Bíblia fala que ela conseguiu pagar toda a dívida, e o restante que sobrou, ela viveu o resto da vida com seus filhos. E olha que interessante, este milagre fez irradiar toda aquela cidade. Eu imagino todos aqueles vizinhos puderam ver a tamanha bondade de Deus, o favor de Deus em favor daquela casa. Amada, sua casa vai refletir algo sobrenatural, o seu lar, sua família, porque há a presença de Deus dentro da sua casa, e o milagre, a vitória vai acontecer. Chega de humilhação, chega de vergonha, cheio de coisas negativas que atrapalham o seu caminhar com Deus. Erga a cabeça, toma posição de guerreira, de guerreiro de Deus, se posicione nessa batalha, mas não abra mão do que Deus já te deu, do que você tem na sua casa, na sua família. Não abra mão, porque a sua fé vai determinar o milagre, a transformação nos seus filhos, no seu esposo, nos seus parentes, vai mudar, porque vai exalar essa essência divina, essa essência que impacta, causa um impacto. O mal não prevalece na vida de quem tem a presença de Deus, de quem tem o azeite de Deus. Esse azeite, o Salmo 46 fala uns rios que corta a morada do Eterno. Há um rio cujas correntes flui. Coloca para mim, irmão, o Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na angústia. O versículo 2. Versículo 3. Amém. Versículo 3, ainda que as águas rujam e se perturbam, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Tem um versículo, acho que no Salmo 31 fala: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você entende? O novo dia desta família, desta mãe, destes filhos. Você entende? O seu novo dia. Foi difícil hoje, foi luta, sim, foi prova. Parece que você não ia conseguir. Essa mulher, no meio da situação da escassez, ela achou que não ia conseguir. Mas Deus estava no controle. Deus multiplicou o azeite, e Deus vai multiplicar tudo aquilo que está na sua vida, que você apresentar a Ele, que você entregar a Ele e confiar, por mais que seja pequeno, pouco, por mais que não tenha jeito, mas é em que Deus age, porque Deus vê a sua fé, a sua atitude. Você não precisa ter uma fé desse tamanho, mas basta um grão de mostarda para você declarar esse monte: ergue daqui e lança no mar, assim será feito. Sabe, porque há um rio cujas correntes
vai jorrar na sua vida, do alto da cabeça às plantas dos pés. O refrigério, a certeza, a confiança, a persistência, a perseverança. E dentro dessa casa havia todas essas qualidades. E exalou, e aquele mal que queria adentrar, aquele mal que queria tirar a paz, queria envergonhar, humilhar aquela mãe, não entrou, porque ela se posicionou no campo de batalha. Se posiciona hoje, toma posse da sua vitória. Logo após nós vamos passar pelo corredor, e os obreiros passam, vão estão declarando, toma posse da sua vitória, do seu milagre. E toma posse mesmo, sai daqui com certeza. Porque aquilo que seus olhos não viu, seu ouvido não ouviu, nem subiu ao teu coração, é o que Deus tem preparado para mim e para você nesta noite. Porque o que você já viveu até este momento, nós vivemos, mas o de agora em diante pertence a Deus. Então vamos descansar em Deus, vamos confiar e receber, tomar posse dessa vitória. Ah, pastor Gilberto, você não sabe como está o meu coração. Mas Deus sabe, sabe? Deus sabe, Deus está cuidando, Deus está tratando. E se você quiser sair daqui hoje curado, assim seja feito. Porque o que ligarmos na terra aqui será ligado no céu. O propósito de Deus é te abençoar, te dar vitória. Amanhã é um novo dia, hoje uma nova noite. Viva a melhor noite. Deita em paz, dorme em paz, levanta pela manhã em paz, como Davi disse. Porque ele confiava em Deus. Não há luta, não há problema que Deus não possa resolver. Deus está resolvendo já, mas se nós formos incrédulos, se nós ficarmos duvidando, nós não vamos receber a vitória, o milagre que Deus tem para mim e para você nesta noite. Amém? Se coloca de pé no seu lugar.